Amperge Convida, com Heloísa Carpena. O Ministério Público, como instituição, tem suas raízes na França. A expressão parquet vem daí, a magistratura de pé, essencialmente o acusador. O surgimento do Ministério Público está ligado à formação dos Estados modernos e sua definição institucional, depois de uma lenta evolução, foi afinal estabelecida nos códigos napoleônicos. Essa origem da instituição até o desenho atual certamente levou o nosso convidado de hoje a estudar o Ministério Público francês. Eu vou perguntar isso a ele. E analisar as diferenças e semelhanças com o MP brasileiro. Eu vou conversar sobre isso com o promotor de justiça Frederico Albernaz, que é titular da Promotoria de Justiça de Bom Jardim, mestre em Ciências Criminais pela Universidade Paul Cézanne e doutorando pela Universidade Aix-Marseille, ambos na França. Boa tarde, Frederico. Obrigada por aceitar o nosso convite. Então eu vou começar com a pergunta que eu já antecipei. O que te levou a estudar o Ministério Público francês? Boa tarde, Heloísa. Boa tarde a todos. Inicialmente, muito obrigado pelo convite. É com grande satisfação que eu estou aqui participando do podcast Amperge Convida. Eu fui, na verdade, levado a estudar o Ministério Público francês um pouco imbuído pela nossa própria profissão, né? Quando entrei no Ministério Público brasileiro, estudei um pouco as origens da nossa instituição. E quando a gente vê que o parquetier, né, é um personagem cuja raiz, né, de suas funções está historicamente ligado à França, né, a doutrina, de uma forma majoritária, considera a origem histórica do Ministério Público como Ministério Público francês, os primeiros atos normativos que disciplinaram o Ministério Público. Então, na verdade, foi por isso que eu estudei o Ministério Público francês e fiz um mestrado comparativo, né, entre o Ministério Público brasileiro e o Ministério Público francês, isso em 2010, e continuo agora estudando um efeito comparativo também do Ministério Público e da vítima, né, sob a perspectiva franco-brasileira. Super interessante. No episódio passado nós falamos sobre isso, com a promotora Simone Sibilio, sobre a acolhida das vítimas. Mas vamos continuar aqui falando do seu tema. Você é promotor no Rio de Janeiro. Será que você gostaria de ingressar no parquet francês? Me conta como se dá esse acesso à carreira, a concurso, como é que funciona? Quem pode ingressar? Eu já estagiei no Ministério Público francês, mas não posso atuar no Ministério Público francês, porque uma das condições para ser membro da magistratura na França, né, magistratura, Ministério Público e juízes, é ser francês, né? Então, os franceses, para acessar a carreira da magistratura, eles precisam fazer um concurso público que tem, ele é feito para o grande público, né, e para outras duas fileiras que são para os profissionais de direito ou servidores públicos, mas a grande maioria entra por essa porta de entrada principal, que é o grande público. Você precisa fazer esse concurso, tem que ter menos de 31 anos e só pode fazer esse concurso por 3 vezes. E é difícil, como aqui? Muito difícil, as pessoas se preparam. Quem passa no concurso depois integra a Escola Nacional da Magistratura, que é um curso que tem aproximadamente 3 anos, são 31 meses, né, que se divide entre estágio, né, e formação, curso de capacitação, e ao longo desse período você vira auditor de justiça, né, você participa de julgamentos como uma espécie de auxiliar do magistrado, e começa a integrar, então, a magistratura na França. Muito interessante, né, esse sistema que a escola é uma etapa do processo de seleção. Acho que é um aprimoramento em relação ao que a gente tem aqui, né, que é apenas o concurso. Então, você mencionou uma carreira única, né, para promotores e juízes. Isso também é uma peculiaridade, uma diferença em relação ao nosso sistema. E, pelo que eu entendi, eles podem ir e vir, né, trocando de função. Sendo ora juízes, ora promotores. Você acha que isso compromete a imparcialidade dos juízes
Ou, por outro lado, poderia estimular um certo ativismo judicial pelo fato deles vestirem o chapéu de promotores num determinado momento? Um princípio basilar da magistratura e do processo penal francês é o princípio da unidade de corpus da magistratura, né? Você faz concurso público para ser magistrado sentado ou magistrado de pé, né? Magistrado de pé pede, magistrado sentado decide. Esse é o provérbio utilizado por eles. E quando você se transforma, né, vira magistrado, a partir daí você escolhe a lotação que você vai ter no início da carreira, promotor ou juiz, e ao longo da carreira você pode voltar para, sendo promotor, se remove para uma função de juiz em outra localidade e vice-versa, né? A questão de comprometer a imparcialidade, a gente não pode fechar os olhos para uma realidade que realmente um juiz que já foi promotor ou um promotor que já foi juiz acaba trazendo esses ranços, né, da profissão. Isso... A própria cultura institucional, né? Não necessariamente alguma coisa negativa. Eu acho que traz essa visão do outro lado, que também é muito positivo, né? E você integra funções diferentes, mas uma mesma carreira, e dentro dessa ideia você busca, muitas vezes, um objetivo comum, né? Interessante. Pensando nessa simbiose, né, juízes, promotores, de certo modo deve existir, né, uma atuação que seja de alguma maneira orgânica. Me fala um pouco sobre a questão da independência do Ministério Público, né? Eu levantei aqui a bola sobre imparcialidade, ativismo, mas do ponto de vista do Ministério Público, essa é uma questão que está colocada? Quais são os princípios, as garantias que o promotor tem para acusar livremente, decidir quais são os casos que vão a julgamento, esse tipo de decisão? Essa também é uma questão bastante interessante, porque quando a gente fala de garantias institucionais, a gente aí tem uma diferença entre os estatutos da magistratura e do Ministério Público, né? A gente chama hoje, na verdade, um estatuto único, que é a Lei Orgânica da Magistratura, que é do ano da Constituição Francesa, 1958, que disciplina ambas as carreiras. Mas ela traz algumas diferenças. A própria Constituição Francesa diz que o juiz é inamovível e o juiz é independente. Já o Ministério Público, por outro lado, ele é dependente e é subordinado hierarquicamente. Tem uma subordinação interna no âmbito da própria carreira, ao procurador da República em primeiro lugar, e aí vai descendo os substitutos, né, internamente, e externamente também, em última instância, o chefe do Ministério Público é o próprio ministro da Justiça. Desculpa te interromper, mas o que eu ia pedir para você esclarecer, o que significa ser inamovível? Por que essa é uma garantia importante? A garantia da inamovibilidade, ela traz essa tranquilidade para o membro do Ministério Público poder decidir de acordo com a lei e com sua consciência. E não ser afastado por alguém, né? Exatamente, né? Isso o membro do Ministério Público na França não tem. Né? O juiz sim tem, mas o Ministério Público não tem, exatamente porque ele é subordinado hierarquicamente ao seu chefe, né? E na verdade, tanto o ministro da Justiça quanto a chefia imediata exercem essa subordinação com determinados limites, né? Já foi muito maior e tem diversos processos políticos rumorosos que alfinetaram essa questão, mas recentemente, principalmente a partir de uma lei de 2013, elas já vieram sendo, essas limitações, né, já vieram sendo atenuadas e, por exemplo, o ministro da Justiça podia anteriormente intervir diretamente sobre um processo individual, dando uma diretriz específica. Hoje ele já não pode. Tem até um ditado, que é antigo na França, né, que diz que a pena é serva, mas a palavra é livre, né? Na verdade, o membro do Ministério Público deve seguir as orientações de sua chefia, mas durante a audiência nada impede que ele tenha total liberdade de se manifestar. Então, conta para nós, ainda falando sobre inamovibilidade e a garantia que o promotor tem para exercer a sua função, algum caso em que a falta dessa garantia tenha, de alguma forma, comprometido o resultado do processo ou a própria investigação? Você tem algum exemplo para nos dar?
A legislação francesa, ao longo do tempo, tem diminuído essa interferência da hierarquia sobre a função e o exercício das atividades diretas dos promotores na França. Mas fato é que, ao longo do tempo, e eu abordo isso na minha tese de mestrado, vários casos de políticos franceses, né, políticos conhecidos, né, até o Sarkozy é um deles, o prefeito de Paris. A gente tem vários casos em que o Ministério Público atuou diretamente em prol dos interesses de agentes públicos, né? E alguns deles que se recusaram a fazer isso foram punidos ou afastados. Isso, todos os livros que tratam. Casos de corrupção, então. Sim, exatamente. E os livros que falam do Ministério Público sempre retratam isso como um ponto negativo e uma necessidade de se melhorar a instituição, né? Tanto é que hoje o assunto que a gente sempre fala, na verdade, né, a necessidade de um novo estatuto para o Ministério Público, né? Porque como eles estão na mesma lei da magistratura, a gente precisa dar um estatuto, né? Os franceses sentem essa necessidade, a sociedade, de um modo geral, de criar uma lei específica para o membro do Ministério Público para lhe dar as garantias, né, para o exercício da sua função. Ao longo do tempo isso tem diminuído bastante, é fato, mas a gente tem aí na história da atuação do Ministério Público na França diversos casos de políticos que foram favorecidos pela atuação do MP. Quando a gente pensa em inamovibilidade, independência, a gente está sempre tendo como foco a influência do poder político, né, sobre a atuação do Ministério Público. Então, é interessante que você tenha trazido o caso dessas autoridades. Mas aqui no Brasil, a gente teria outras influências também, e isso me traz à mente a questão da relação com a polícia. Como é que se dá? O promotor criminal, ele tem o controle também externo da autoridade policial, como da atividade policial, como aqui? Tem. O promotor, ele também controla a polícia na França. A polícia é diretamente vinculada ao Ministério Público, né? Ela está abaixo do Ministério Público. Eles exercem, né, um serviço de permanência, que eles chamam, que fica direto em contato com a polícia, que fica 24 horas, são promotores destacados para ficar 24 horas por dia em contato com a autoridade policial, né? Então, isso é feito por telefone, é uma forma bastante prática, e eu acompanhei isso, é como se fosse um estúdio de rádio, como a gente está aqui. Eles ficam ali recebendo ligação e dirigindo a atuação do policial, né? Tem um instituto também, que é a garde à vue, que é um tipo de prisão administrativa que eles fazem na fase do inquérito na França, e essa prisão, ela é decidida, ela é feita por 24 horas, é uma espécie de detenção. A pessoa é chamada para prestar um depoimento, fica 24 horas na delegacia de polícia, à disposição da polícia, para que as investigações, elas progridam, né? Esse prazo pode ser aumentado 24 a 48, pode ir até 72 horas, dependendo do crime, né? Ele aumenta de acordo com o crime. E quem decide essa ordem de detenção provisória é o membro do Ministério Público. Então, o delegado... E não o juiz, né? Como seria no nosso sistema. Não, ele decide a prorrogação, o juiz. O primeiro momento, quem coloca em detenção, nesse tipo de detenção, a detenção de 24 horas, é o membro do Ministério Público, né? E é nesses serviços de permanência que o policial liga para o promotor, explica a situação e pede essa detenção provisória. E aí o promotor autoriza ou não. E é muito interessante essa ligação direta, né, entre promotor e policial, porque em reconstrução de crime, o promotor, quando toma conhecimento, esse promotor da permanência, quando toma conhecimento de um crime, ele vai ao local desde o início. Então, a atuação dele está muito ligada à atuação da polícia desde o início do processo. Muito interessante. E também em termos de, que seria uma espécie de corregedoria, né, como a gente imagina, também existe o controle nesse sentido de desvios e faltas, abusos praticados pela polícia? Isso também está a cargo do MP? Também está a cargo do Ministério Público, apesar deles também terem a corregedoria própria, né, das polícias deles. Mas é também uma função do Ministério Público fazer essa atividade correicional. E muito interessante, né, a gente pensar que tem esse viés assim, mais
participativo, né, que é um pouco diferente do nosso sistema, que o promotor requer à autoridade policial essa ou aquela diligência. Então, nesse caso, não, é em tempo real que as coisas vão acontecendo. Exatamente. E depois o inquérito vai ser distribuído, aquele processo, e um promotor único vai cuidar de cada caso. Exatamente, assim? Exatamente. Né? Aí, de acordo com o crime, porque na França é muito de acordo com a competência, né? Qual crime a gente tem na França a classificação tricotômica das infrações penais, né? Crimes, delitos e contravenções, é um pouco diferente da nossa ideia já concebida de crime e contravenção. Eles têm o meio do caminho lá que é o delito. Para eles, crime é tudo que tem uma pena em determinado patamar, e o crime todo ele é julgado pelo tribunal do júri, né? Então não só os crimes contra a vida, dolosos contra a vida, como no nosso sistema. Exatamente. Então todo crime vai para o julgamento em tribunal popular, né? E conta um pouco sobre a sua tese, né? Você ainda está se doutorando e o seu tema de pesquisa é relacionado à situação das vítimas, é isso? Isso, exatamente. Eu estudei em 2010 o Ministério Público francês e agora, em 2019, eu voltei para a França para estudar as relações entre o Ministério Público e as vítimas, né, numa perspectiva de direito comparado. A minha ideia é trazer um pouco, né, eu fui pegar lá atrás do mestrado essa origem da nossa instituição, e agora olhei para trás em 2010 e agora no doutorado eu tentei olhar para frente, né? Trazer um pouco de tudo que é feito na França em prol das vítimas, né? As vítimas que têm uma importância enorme no direito francês, né? Tanto o Código de Instrução Criminal, né? O Código Napoleônico de 1808, ele já traz a vítima se constituindo como parte civil no processo. A jurisprudência francesa, a Corte de Cassação, que é último grau de jurisdição na França, já tem diversos julgados. Em 1906 já tem um julgado importantíssimo sobre vítima. Eu acho que hoje a França é um dos países mais desenvolvidos nessa temática. Não tem o Estatuto das Vítimas, como muitos países têm. O Brasil, a gente tem no Congresso Nacional tramitando o Estatuto das Vítimas. Outros países diversos têm, porque sentem a necessidade de ter uma legislação de proteção para as vítimas. E a França entendeu por bem não fazer isso, porque no processo penal já tem espalhados por toda a legislação dispositivos protetivos dos direitos das vítimas, né? Em termos de acolhimento e de reparação do dano? Totalmente. A vítima, no próprio processo penal, ela busca o ressarcimento integral do seu prejuízo. Isso é recorrente, né? A maioria dos casos é difícil uma vítima de um crime buscar no cível, até porque ela tem a opção de buscar no cível ou no crime. Ela é quase impossível, não diria impossível, mas não acontece ela buscar no cível a reparação dos seus prejuízos, porque ela tem de uma forma muito mais célere, né? Claro, né? Muito mais célere, e com o Estado, né, pagando por todo tipo de perícia necessária. No crime ela já tem isso a seu favor, se constituindo parte civil no processo. E qual é o perfil dessa instituição? Como é o Ministério Público francês? Há muitos jovens, mulheres, como é que é essa atuação? Atualmente a gente tem muitos jovens, eles entram jovens até por conta desse limite etário, né? Você tem que fazer o concurso até o ano que você completa 31 anos, né? Já começa por aí. E muitas mulheres, é bastante dividido, mas atualmente muitas mulheres têm sido aprovadas e são jovens que iniciam uma vida profissional na França. Na verdade, você faz a faculdade de Direito com 3 anos, né? Depois você pode fazer um mestrado de mais 1 ou 2 e um doutorado. Então, assim, a pessoa, para fazer o concurso, precisa ter o primeiro ano de mestrado, ou seja, 3 anos mais 1, né? As pessoas se formam muitas vezes aí, começam a fazer cursinhos preparatórios, um pouco como a gente faz aqui no Brasil, né? 31 não acho tão jovem assim. Aqui eu acho o nosso Ministério Público tem pessoas mais jovens, né, entrando, né? É o limite máximo, né, de entrada, né? E há poucos dias eu assisti um filme de produção francesa que inclusive concorreu e ganhou o Oscar, né, Anatomia de uma Queda. Foi vencedor, eu fui pesquisar, melhor roteiro original no Oscar de 2024, que mostra justamente um promotor
francês, né? Um acusador bastante incisivo no julgamento de um fato que no Brasil talvez nem chegasse a julgamento. O filme retrata assim, com fidelidade esse modo de atuar e como se passa o julgamento? É fato ou é ficção? Você viu o filme? Eu vi, assisti. O filme é muito bom, né? Muito interessante. Ele deixa até o final uma dúvida, né? Na cabeça do espectador. E realmente ele retrata a função do promotor na França de uma forma muito interessante e muito realista, né? O promotor de acusação, aquele promotor público que remonta um pouco às tradições da primazia da função criminal do Ministério Público. Então é bem interessante que ele né, no filme a gente vê que ele não tem... Conta um pouquinho da história, senão os ouvintes não vão entender, né, a nossa crítica. É um filme que trata, né, na verdade, de um suposto suicídio ou homicídio, que até o final é o que se discute, um casal, né, e o marido teria ou sido jogado pela janela ou empurrado pela esposa, e se investiga do início ao fim se ela foi acusada pelo suposto homicídio do marido, e se investiga se ela seria ou não culpada por ter empurrado o marido, né? E na verdade é bem interessante porque nos autos, né, só tinha os dois em casa, o filho do casal tinha saído para passear, e não há prova nenhuma nesse sentido. Né? Não há nenhuma testemunha e nenhuma prova, né? Convincente. Inclusive a prova técnica diz que é improvável, né? E que teria sido empurrado, né? Então, assim, e mesmo com tudo isso, esse caso é levado a julgamento, né? Ele é acusado e ela é levada a júri popular. Você acha que no Brasil isso aconteceria? Eu acho que isso não seria nunca então, denunciado pelo Ministério Público. Os promotores franceses são mais durões. São. Eu fiquei com essa impressão também do filme. É interessante. Mas nós falamos bastante da atuação criminal e eu queria trazer para a conversa, né, o papel do Ministério Público brasileiro. Você foi lá investigar, né, as diferenças e o que nós temos em comum, né, dessa origem francesa do MP do Brasil, mas nós temos aqui um papel mais parecido com o ombudsman, né, que remete aos países nórdicos, que o MP francês não tem, não é verdade? Me conta, como é a atuação do MP lá na França na área civil? Na verdade, assim, o Ministério Público atua no civil sim, mas muito pouco na França, né? Na área empresarial, outras áreas, família, infância, mas a primazia da função criminal é um traço marcante do Ministério Público francês. O Ministério Público francês, apesar de remontar esses primórdios da instituição internacionalmente falando, ela é uma instituição que se prendeu sempre ao longo do tempo à primazia da sua função criminal. Então, a gente vê que o nosso Ministério Público se desenvolveu muito mais ao longo do tempo, né, atuando em pós-Constituição principalmente, né, mas é considerado, não só na França, como em diversos outros países, como um Ministério Público de vanguarda, né, um Ministério Público que realmente atua em diversas áreas e, no meu entender, até porque é uma necessidade do nosso país que a gente atue em diversas outras frentes que os órgãos públicos e a própria sociedade não ocuparam ainda, que talvez em países mais desenvolvidos isso já seja regulado pela própria sociedade ou outros órgãos públicos. Sim, ocupando um espaço que seria da sociedade civil organizada, né? Mas hoje me parece que essa é a grande vitrine, né, do nosso Ministério Público. Você concorda? Concordo. Eu acho que a gente cresceu muito nisso por uma necessidade, evidentemente, e a gente está se desenvolvendo muito nisso, né? Ao longo do tempo, aqui no Rio de Janeiro a gente vê isso com muita evidência, né? Os colegas atuando aí na área civil, na área de tutela coletiva, no primeiro e segundo grau, de uma forma muito ativa até, né? Nos mais diferentes assuntos. Muito bem. Muito obrigada, Frederico, pela sua entrevista. Eu vou terminar convidando os ouvintes a acompanharem o nosso programa, o Ampere Convida. Você pode se inscrever lá no Spotify, avaliar e mandar seus comentários. Toda terça-feira, um novo programa está disponível na plataforma ou no site da Ampere, no site da Rádio Roquete Pinto. Ampere Convida, com Heloísa Carpena.